Quando Sophie Matthews é chamada para salvar um cavalo de corrida debilitado, ela nunca espera se confrontar com seu implacável dono, Ethan Carter. Mas enquanto ela cura o garanhão, ela começa a consertar o coração fechado do homem que o possui. O amor florescerá, ou o orgulho custará tudo a eles. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã se esgueirava pelas colinas onduladas de Willow Creek, enquanto Sophie Matthews apertava as alças de couro desgastadas de sua maleta. Aos 32 anos, ela passara a maior parte de sua vida nessa pequena comunidade agrícola, conhecida pelos moradores como a mulher que conseguia curar animais quando todos os outros haviam desistido da esperança. Já saindo, sua mãe chamou da varanda de sua modesta casa de fazenda. A pintura branca estava descascando e o telhado precisava de reparos que não podiam pagar. Recebi uma ligação sobre a égua dos Hendersons. Cólica de novo, respondeu Sophie, colocando uma mecha de cabelo castanho-mel atrás da orelha. Deveria voltar até o meio-dia. Sua mãe acenou com a cabeça, linhas de preocupação gravadas em torno de seus olhos. Não se esqueça, o banco ligou ontem. Terceira vez esta semana. Os ombros de Sophie se enrijeceram. Os pagamentos da hipoteca estavam 3 meses atrasados, e a ameaça de execução hipotecária se tornava maior a cada dia. Eu sei, mãe. Vou arranjar um jeito. A verdade era que o dom de Sophie com os animais não rendia muito. As pessoas por aqui trocavam ovos ou leite fresco por seus serviços, às vezes dinheiro quando podiam pagar. Era o suficiente para sobreviver. Mal, mas não o suficiente para salvar sua pequena fazenda familiar. Ela montou sua velha cavalo quarto de milha, Penny, acariciando o pescoço da égua carinhosamente. Pelo menos eu te tenho, garota, sussurrou ela. 20 milhas de distância, em uma propriedade extensa com cercas brancas impecáveis e piquetes bem cuidados, Ethan Carter jogou o telefone no chão com frustração. O que você quer dizer com não há mais nada que você possa fazer? Ele exigiu, olhando para o veterinário que estava nervosamente em seu amplo escritório em casa. Eu te paguei uma fortuna. O Dr. Williams se mexeu desconfortavelmente. Sinto muito. Sr. Carter, tentamos todos os tratamentos disponíveis. A condição de Storm King está se deteriorando rapidamente. Nesse ritmo, não diga. Ethan advertiu, sua voz perigosamente baixa. Aos 45 anos, ele construíra a Carter Thoroughbreds do zero, tornando-a uma das mais prestigiosas cocheiras de corrida do país. Seus cavalos não perdiam corridas e certamente não morriam de doenças misteriosas. As apostas de Belmont são em 3 meses, continuou Ethan, andando pela sala. As janelas do chão ao teto davam para sua pista particular onde até 2 semanas atrás Storm King vinha treinando para a maior corrida da temporada. Esse cavalo vale 8 milhões de dólares. Cure-o, Sr. Carter. O veterinário tentou. Novamente. Trazemos especialistas de todo o país. Ninguém consegue determinar o que está errado com ele. Ethan passou a mão pelos cabelos escuros, agora com mechas prateadas distintas nas têmporas. Então, para que servem vocês? Resmungou. Ele. Saiam. Sozinho, Ethan afrouxou a gravata e serviu um copo de uísque. Storm King não era apenas um cavalo de corrida valioso, ele era o ápice do programa de criação de Ethan, o cavalo que cimentaria seu legado no mundo das corridas. Mais importante, o garanhão representava a peça final de seu plano. A Jameson Racing havia dado um lance maior do que ele, na propriedade do Kentucky que ele queria há anos. Após o constrangimento de perder aquele negócio, Ethan estava planejando sua volta por cima. Assim que Storm King vencesse a tríplice coroa, Ethan o venderia para a Jameson, por um preço que faria manchetes, e então usaria o dinheiro para comprar toda a operação da Jameson. Seria a vitória mais doce de sua carreira. Agora esses planos estavam desmoronando. Enquanto Storm King definhava em sua baia, Sr. Carter, sua assistente Rebecca, apareceu na porta. Sua reunião com os investidores é em 30 minutos. Ethan acenou com a cabeça distraído. Diga a Jackson para preparar o helicóptero. Tem mais uma coisa, acrescentou Rebecca hesitantemente. O gerente da cocheira mencionou uma mulher de uma das fazendas locais.
Aparentemente, ela tem alguma reputação por curar cavalos quando os métodos convencionais falham. Ethan zombou. Algum remédio caseiro? Eu gastei centenas de milhares na melhor assistência veterinária do mundo. Eu entendo, senhor. Só achei que deveria mencionar. Depois que Rebecca saiu, Ethan ficou na janela, olhando para as cocheiras ao longe. Ele havia construído seu império com fatos concretos e riscos calculados, não com medidas desesperadas ou superstições locais. Mas com o passar dos dias e o agravamento da condição de Storm King, o desespero começou a se instalar. Sophie estava limpando a cocheira dos Hendersons quando o telefone tocou. Senhorita Matthews, perguntou uma voz nítida e profissional. Sou Rebecca Taylor, assistente executiva do Sr. Ethan Carter. O Sr. Carter gostaria de discutir a possibilidade de contratar seus serviços para um de seus cavalos. Sophie quase deixou cair o telefone. Todos no condado conheciam Ethan Carter e seus cavalos de corrida milionários. Acho que houve algum engano, respondeu Sophie. Eu não sou veterinária. O Sr. Carter está ciente disso. Ele foi informado de suas habilidades únicas com cavalos. O motorista dele pode buscá-la amanhã de manhã às 9, se estiver disponível. Sophie hesitou. Os Carters do mundo geralmente desprezavam pessoas como ela. Pessoas que confiavam na intuição em vez da ciência e da educação formal. Mas a menção ao pagamento a fez pensar nos avisos de atraso que se acumulavam. Na mesa de sua cozinha. Estarei pronta às 9, ela finalmente concordou. Naquela noite, quando Sophie contou à mãe sobre a ligação, Martha Matthews pareceu preocupada. Esse Carter tem uma reputação, Sophie. Ele atropela as pessoas para conseguir o que quer. Prometa que terá cuidado. Sophie acenou com a cabeça, mas sua mente já estava a 1000 por hora com as possibilidades. Se ela pudesse ajudar um dos valiosos cavalos de corrida de Ethan Carter, o pagamento poderia ser suficiente para salvar sua fazenda. Na manhã seguinte, Sophie esperava perto de sua caixa de correio com suas calças jeans mais limpas e uma blusa azul simples. Quando um SUV preto e elegante parou, ela se sentiu dolorosamente fora de lugar. O motorista, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que suas despesas mensais, abriu a porta sem dizer uma palavra. A viagem de 1 hora até a propriedade, Carter passou em silêncio, o que deixou Sophie cada vez mais nervosa. A propriedade, quando finalmente chegaram, lhe tirou o fôlego. A casa principal era uma mansão extensa, que dava para inúmeras áreas de pastagens cercadas, onde garanhões de raça pura pastavam. As cocheiras pareciam mais limpas do que a maioria das casas em que Sophie já esteve. Ao sair do carro, um homem, alto de terno caro, se aproximou. Seu rosto era bonito, mas severo, com olhos azuis penetrantes que pareciam avaliar tudo o que viam em termos de dólares. Senhorita Matthews, disse Ethan Carter, estendendo a mão. Seu aperto era firme e profissional. Agradeço você ter vindo com tão pouco aviso. Sr. Carter, respondeu Sophie, tentando esconder o quanto estava intimidada. Deveria dizer desde já que meus métodos são não convencionais. Neste momento, estou disposto a tentar qualquer coisa, disse ele, embora seu tom sugerisse ceticismo. Meu cavalo foi visto pelos melhores especialistas veterinários do país, nenhum dos quais consegue explicar sua condição. Eu normalmente não recorro a... Ele fez uma pausa, procurando uma palavra diplomática, abordagens alternativas. Sophie encontrou seu olhar diretamente. Eu entendo. Não estou prometendo milagres, Sr. Carter. Eu só gostaria de ver seu cavalo. Ele acenou brevemente com a cabeça e a conduziu em direção à cocheira principal. Enquanto caminhavam, Sophie notou os jardins impecáveis, a equipe apressando-se em seus deveres e o ar geral de riqueza e precisão que cercava tudo. Storm. King é nosso campeão, explicou Ethan enquanto se aproximavam de um celeiro separado, mais luxuoso que os outros. 3 semanas atrás, ele começou a mostrar sinais de letargia. Seu apetite diminuiu, depois desapareceu. Ele perdeu peso e tônus muscular significativos. Os veterinários descartaram cólica, infecção e todas as doenças equinas comuns. Dentro,
Da cocheira com ar-condicionado, eles se aproximaram de uma baia maior do que o quarto de Sophie. Lá dentro estava um magnífico puro-sangue baio escuro, ou o que já foi magnífico. Até Sophie conseguia ver a diferença entre esse animal e os cavalos brilhantes e musculosos nos pastos. A pelagem de Dincy Storm King havia perdido o brilho, sua cabeça estava baixa e sua estrutura outrora poderosa havia começado a definhar. "Posso?" perguntou Sophie, indicando que queria entrar na baia. Ethan acenou para um funcionário da cocheira que abriu o portão. Quando Sophie entrou, ela percebeu várias pessoas se reunindo para assistir. Gerentes de cocheira, tratadores e o que ela supôs serem veterinários, todos observando com expressões que variavam de curiosidade a desdém absoluto. Sophie os ignorou, concentrando-se inteiramente no cavalo. Ela se aproximou lentamente, falando em tons suaves e calmantes. "Olá, lindo", murmurou ela, deixando o garanhão sentir seu cheiro. Storm King levantou levemente a cabeça, olhos escuros a olhando, com o que parecia ser cansaço, além do mero esgotamento físico. Sophie se moveu sem pressa, passando as mãos pelo pescoço, ombros e flancos dele. Seu toque era suave, mas determinado, enquanto ela sentia tensão, calor ou qualquer pista física. Então ela simplesmente ficou com ele, uma mão apoiada em sua cernelha, a outra em seu peito, seus olhos fechados em concentração. Do lado de fora da baia, ela ouviu murmúrios e algumas risadas irônicas. "Isso é algum tipo de piada?" Um homem de jaleco branco sussurrou alto o suficiente para que ela pudesse ouvir. "Deixe-a trabalhar." A voz autoritária de Ethan silenciou os comentários. Após alguns minutos, Sophie abriu os olhos e se virou para Ethan. "Gostaria de ver onde ele se exercita e preciso saber sua rotina diária. Tudo, desde horários de alimentação até quem o trata." Ethan ergueu uma sobrancelha, mas fez um gesto para ela sair da baia. "Jackson mostrará tudo o que você precisa." Na verdade, disse Sophie, encontrando coragem que não sabia que tinha. "Eu preferiria que você me mostrasse. Você é quem passa mais tempo com ele, não é?" Algo brilhou no rosto de Ethan. Surpresa, talvez, ou desconforto. "Meu gerente de cocheira cuida das operações do dia a dia. Eu supervisiono os aspectos comerciais." "Então você não trabalha diretamente com seus cavalos?" perguntou Sophie, genuinamente surpresa. A mandíbula de Ethan se contraiu. "Não. Tenho tempo para brincar de encantador de cavalos, senhorita Matthews. Eu emprego profissionais para isso." "Entendo", respondeu ela, incapaz de esconder sua decepção. Em sua experiência, os animais frequentemente refletiam a energia de seus donos. Então, gostaria de falar com quem passa mais tempo com o Storm King. A visita às instalações foi impressionante, mas não revelou nada de incomum. A entrevista com os tratadores do Storm King foi igualmente pouco informativa. Embora Sophie tenha observado que o cavalo tinha pessoas diferentes lidando com diferentes aspectos de seus cuidados. Uma pessoa para alimentá-lo, outra para tosá-lo, outras para exercícios e treinamento. Conforme a tarde avançava, Sophie sentia a paciência de Ethan se esgotando. "A senhora tem alguma percepção real, senhorita Matthews? Ou foi um desperdício de tempo de todos?" Ele finalmente perguntou, enquanto estavam novamente do lado de fora da baia do Storm King. Sophie respirou fundo. "Seu cavalo não está fisicamente doente, Sr. Carter." Ethan franziu a testa. "O que a senhora quer dizer? Olhe para ele. Seus sintomas são físicos, sim, mas a causa não é uma doença ou lesão. O Storm King está deprimido." Uma risada escapou de um dos veterinários. "Depressão. Esse é o seu diagnóstico profissional?" Sophie continuou, dirigindo-se diretamente a Ethan. "Cavalos são animais de rebanho. Eles formam laços profundos. O Storm King tem meia dúzia de tratadores diferentes, mas nenhuma conexão real com nenhum deles, ou com o senhor. Ele está isolado nessa baia sofisticada, tirado apenas para treinar. Ele está cercado de pessoas, mas completamente sozinho." A expressão de Ethan endureceu. "Então a sua solução é o quê? Terapia em grupo? Devo ler histórias para ele na hora de dormir?" Alguns funcionários riram, mas Sophie não recuou.
Minha solução é dar a ele um amigo, outro cavalo com quem ele possa se conectar. E alguém consistente que cuide dele, não apenas uma rotatividade de funcionários. Ela fez uma pausa, depois acrescentou. E sim, o senhor deveria passar tempo com ele. Não treinando, não trabalhando, apenas estando com ele. Isso é ridículo, disse Ethan com desdém. Estes são cavalos de corrida, não animais de estimação. São criaturas vivas com necessidades emocionais, rebateu Sophie. Ignore essas necessidades, e é isso que acontece. Ela gesticulou para Storm King. Ethan olhou o relógio. Obrigado pelo seu tempo, senhorita Matthews. Jackson cuidará de sua compensação pela visita. Ele se virou para ir embora. Ele não vai se recuperar sem mudanças. Sophie o chamou. O remédio de que ele precisa não pode ser injetado ou engolido. Ethan parou, mas não se virou. Vou levar isso em consideração. Depois que ele saiu, um dos tratadores da cocheira se aproximou de Sophie. Sou Carlos, disse ele baixinho. Acho que a senhora está certa sobre o Storm King, mas o Sr. Carter não vai ouvir. Ele nunca ouve. Sophie olhou de volta para o cavalo, desanimado. A senhora me permitiria tentar algo antes de ir? Carlos olhou nervosamente para os lados, depois assentiu. Só seja rápida. Sophie entrou novamente na baia do Storm King, carregando sua maleta. De dentro, ela tirou um pequeno saquinho, de ervas e um frasco de líquido. Ela misturou um pouco de ambos em uma vasilha com água. Isso não é remédio, explicou ela a Carlos. São apenas ervas calmantes como camomila e lavanda. Não vai curá-lo, mas pode ajudar um pouco na ansiedade dele, enquanto oferecia a vasilha a Storm King. Ela acariciou seu pescoço e sussurrou suavemente para ele. Para sua surpresa, o cavalo bebeu toda a água, depois encostou sua mão gentilmente com o nariz. Viu isso? Disse ela a Carlos. Ele está pedindo por conexão. Carlos assentiu pensativo. Vou tentar passar mais tempo com ele quando puder. Sophie deu a ele seu número de telefone. Me ligue se você vir alguma mudança, boa ou ruim. Dos lado de fora, o SUV preto esperava para levá-la para casa. Enquanto eles se afastavam, Sophie olhou para trás a bela propriedade com emoções mistas. Ela havia sido dispensada, seu conselho ignorado por um homem muito focado em ganhar, para ver o que seu cavalo realmente precisava. No entanto, algo sobre Ethan Carter ficou com ela. Não sua riqueza ou seu rosto bonito, mas o vislumbre de solidão que ela havia percebido em seus olhos quando ela sugeriu que ele passasse tempo com seu cavalo. Isso refletia perfeitamente o isolamento de Storm King. Em casa, enquanto Sophie contava os eventos do dia para sua mãe, Martha balançou a cabeça. Parece que aquele cavalo não é o único solitário naquele lugar grande e chique. Sophie assentiu, pensando na mansão fria de Ethan e na sua postura ainda mais fria. É triste realmente. Todo aquele dinheiro e ele não consegue ver o que importa. Mais tarde naquela noite, um envelope chegou por um mensageiro. Dentro havia um cheque de $500, generoso pelos padrões locais, mas trocados para alguém como Ethan Carter. Não havia nota, nenhuma mensagem, apenas o pagamento pelos serviços prestados e dispensados. Sophie suspirou ao colocar o cheque na mesa da cozinha. Isso ajudaria com as contas, mas não o suficiente para salvar sua fazenda. Mais importante, não tinha ajudado o Storm King. Ela se perguntou se ouviria falar de Ethan Carter novamente, nunca imaginando que em apenas 3 dias seu telefone tocaria à meia-noite e sua voz, desesperada e humilhada, estaria do outro lado da linha. Senhorita Matthews, sou Ethan Carter. O Storm King desmaiou. Preciso da senhora aqui agora. O coração de Sophie disparou enquanto ela vestia suas roupas e pegava sua maleta. Sua mãe estava no corredor, apertando o cinto de seu roupão com preocupação, estampada em seu rosto. A senhora vai lá agora, no meio da noite? Eu tenho que ir, mamãe. O cavalo está morrendo. As mãos de Sophie tremiam enquanto ela colocava ervas e tinturas em sua bolsa. O Sr. Carter está mandando alguém para me buscar. Martha Matthews suspirou. Aquele homem tem 100 funcionários. Por que ele precisa que a senhora corra até lá à meia-noite? Sophie tinha se perguntado a mesma coisa, mas o desespero na voz de Ethan a pegou de surpresa. O homem orgulhoso e displicente
que praticamente a tinha mostrado a porta 3 dias atrás, parecia quebrado. Porque agora ele está com medo, disse ela simplesmente. Faróis varreram sua varanda 15 minutos depois. Desta vez não era um motorista no SUV, mas o próprio Ethan, sua aparência normalmente impecável desgrenhada, sua expressão tensa. Obrigado por vir, disse ele enquanto Sophie entrava. A gentileza parecia forçada, como um homem desacostumado, a expressar gratidão. O que aconteceu? Ela perguntou enquanto eles aceleravam pelas estradas rurais escuras. Ele estava bem ontem. Bem, não bem, mas estável. Então, hoje à noite, ele simplesmente desmaiou. Não. Levanta, mal responde. Os nós dos dedos de Ethan estavam brancos no volante. O veterinário diz que devemos considerar sacrificá-lo antes que ele sofra mais. Sophie estudou o perfil de Ethan na luz fraca. O senhor tentou alguma das minhas sugestões. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Ajustamos sua programação de alimentação. Só isso? Senhorita Matthews, eu administro um negócio, não um jardim zoológico. Meus cavalos são atletas treinados para competição. E veja como isso está funcionando, respondeu Sophie. Depois imediatamente lamentou sua aspereza. Desculpe, isso foi cruel. Para sua surpresa, Ethan soltou uma risada amarga. Não, a senhora está certa. Meus métodos falharam completamente com ele. Ele fez uma pausa, depois acrescentou mais baixinho. Eu falhei com ele. A admissão pairou no ar entre eles, enquanto dirigiam em silêncio o resto do caminho. A cocheira estava iluminada e fervilhando de atividade quando chegaram. Uma equipe de veterinários pairava em torno da baia de Storm King, onde o cavalo outrora poderoso jazia de lado, respirando superficialmente. Abram caminho, Ethan ordenou, e a multidão se separou instantaneamente. Sophie ajoelhou-se ao lado do cavalo, colocando suas mãos suavemente em seu pescoço. Seus olhos estavam opacos, sua respiração ofegante. Ela podia sentir sua rendição, sua vontade de desistir. Todos para fora, disse ela firmemente. Os veterinários olharam para Ethan, que acenou com a cabeça. Deem espaço para ela. Quando ficaram sozinhos com Storm King, Sophie se virou para Ethan. Sente-se com ele. O quê? Sente-se ao lado da cabeça dele. Deixe-o saber que o senhor está aqui. Ethan hesitou, parecendo desconfortável, mas então se abaixou no chão da cocheira ao lado da cabeça de Storm King. Suas calças caras seriam estragadas, mas ele não parecia se importar. E agora? Ele perguntou. Fale com ele, instruiu Sophie, enquanto preparava uma mistura de sua maleta. Diga a ele por que você precisa que ele lute. Ethan limpou a garganta sem jeito. Não sei o que dizer. Apenas fale, sobre qualquer coisa. Ele precisa ouvir a sua voz. Enquanto Sophie trabalhava, Ethan começou a falar de forma ríspida a princípio, depois com emoção crescente. Você não pode desistir agora, Storm. Investimos muito nisso. As apostas de Belmont estão esperando por você. Sua voz amoleceu. Meu pai sempre disse que eu nunca conseguiria nada. Cada corrida que você vence prova que ele está errado. Sophie ouviu enquanto aplicava uma pomada no peito de Storm King. Ela podia sentir as barreiras de Ethan caindo, enquanto ele continuava falando, revelando mais do que provavelmente pretendia. Eu tinha 12 anos quando ele perdeu a fazenda da família. Disse Ethan quase para si mesmo agora. Tudo foi embora em um mau negócio. Ele se embriagou até a morte em 1 ano. Minha mãe me levou para morar com sua irmã na cidade. Mas jurei que voltaria para a terra algum dia. Jurei que construiria algo que ninguém pudesse tirar. Sophie parou em seu trabalho, tocada pela vulnerabilidade inesperada. É por isso que o senhor começou a criar cavalos? A Ethan pareceu surpreso, como se tivesse esquecido que ela estava lá. Em parte. Trabalhei em uma cocheira de corrida durante a faculdade. Aprendi o negócio do zero. Então você costumava trabalhar diretamente com os cavalos? Uma vida inteira. Sua mão moveu-se hesitantemente para a juba de Storm King, acariciando-a suavemente. Na verdade, não trato um cavalo há anos. Talvez essa seja parte do problema, sugeriu Sophie suavemente. Ela ofereceu a Ethan um pequeno pote de pasta de ervas. Passe isso nas gengivas dele. Vai ajudar com a dor e pode estimular o apetite dele. Enquanto Ethan aplicava cuidadosamente,
A pasta. Sophie continuou seu exame. Seus sinais vitais são fracos, mas estáveis. Acho que ele pode estar sofrendo de algo chamado apatia aprendida. O que é isso? Quando um animal acredita que nada do que ele faz importa, ele para de tentar. Ele desiste. Sophie olhou diretamente para Ethan. Isso acontece quando eles não têm controle sobre seu ambiente, nenhuma escolha, nenhuma liberdade para ser o que naturalmente são. Ethan franziu a testa. Ele é um cavalo de corrida. Seu propósito é correr. Primeiro ele é um cavalo, rebateu Sophie. Corrida é o que você quer dele, mas o que ele recebe em troca? A pergunta pairou entre eles enquanto Sophie continuava a tratar Storm King com cuidado gentil e metódico. Ela misturou ervas em água morna e convenceu o cavalo a beber pequenas quantidades. Ela massageou suas pernas e falou com ele em tons suaves e encorajadores. Horas se passaram. Do lado de fora da baia, os funcionários ocasionalmente verificavam a situação, apenas para serem dispensados por Ethan, que permaneceu no chão ao lado de seu cavalo, seguindo as instruções de Sophie sem reclamar. Ao amanhecer, a respiração de Storm King ficou mais forte. Seus olhos pareciam mais atentos, acompanhando seus movimentos. Ele está respondendo, disse Sophie, o cansaço em sua voz misturado com um otimismo cauteloso. Mas ele não está fora de perigo. Ele precisa de um motivo para viver. Ethan passou a mão pela barba por fazer. O que posso fazer? Fique com ele, disse Sophie. Não apenas agora, nos próximos dias. Seja quem o alimenta, quem o trata. Deixe-o saber que você se importa com ele, não apenas com o que ele pode fazer por você. Ethan pareceu cético. Tenho um negócio para administrar. E ele é supostamente seu ativo mais valioso, lembrou Sophie. Analistas financeiros trabalham 80 horas por semana para seus clientes mais importantes. Considere isso a mesma coisa. Para sua surpresa, Ethan sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto. A senhora não enrola nas palavras. Não é, senhorita Matthews? Sophie, ela corrigiu. E não, eu não tenho esse luxo. No meu trabalho, ser direta salva vidas. Sophie, ele repetiu, o nome soando diferente em sua voz grave. O que mais ele precisa? Companhia, um cavalo companheiro. De preferência, uma égua calma que possa ficar na baia ao lado da dele. Ethan assentiu pensativo. Tenho uma égua aposentada que pode funcionar. No meio da manhã, Storm King havia melhorado o suficiente para tentar ficar de pé. Com a orientação de Sophie e o apoio de Ethan, o garanhão cambaleou até os pés. A cocheira explodiu em aplausos dos funcionários que se reuniram para testemunhar, o que muitos já estavam chamando de milagre. Isso é apenas o começo, Sophie os advertiu. Ele tem uma longa recuperação pela frente. Quando a excitação diminuiu e os funcionários retornaram às suas funções, Ethan puxou Sophie de lado. Obrigado, ele disse, as palavras claramente estranhas em sua língua. Sua conta. Diga o preço. Sophie sentiu um lampejo de decepção. Claro que voltaria a ser sobre dinheiro com ele. $2.000, disse ela, pensando nos pagamentos da hipoteca que precisavam ser atualizados. Ethan piscou. Só isso? Por salvar um cavalo de $8 milhões? Isso é o que preciso, respondeu Sophie simplesmente. Vou pedir a Rebecca que elabore um contrato para seus serviços contínuos. Precisaremos que você supervisione sua recuperação. Sophie hesitou. O dinheiro seria bem-vindo, mas algo parecia errado com o acordo. Sr. Carter. Ethan, ele corrigiu, ecoando seu sentimento anterior. Ethan, ela emendou. Eu não posso ser apenas mais uma funcionária que vai e vem. Se você quer que Storm King se cure completamente, você precisa ser quem passa tempo com ele. Eu te disse, eu não tenho tempo. Crie tempo, interrompeu Sophie. Ou aceite que ele não se recuperará completamente. O rosto de Ethan endureceu. O homem vulnerável da noite anterior recuando atrás da máscara de homem de negócios. Todos criam tempo pelo preço certo, Sophie. Diga o seu. Sophie sacudiu a cabeça, repentinamente cansada além das palavras. Nem todos e nem tudo pode ser comprado. Na minha experiência, isso raramente é verdade, ele respondeu friamente. Então, sua experiência tem sido limitada, disse Sophie.
Ela reuniu suas coisas, lutando contra a decepção. Por algumas horas, ela vislumbrou um homem diferente sob o exterior polido de Ethan. Alguém que se importava profundamente, que conhecia a perda e lutava para superá-la. Mas agora, o muro estava de volta, mais alto do que antes. Vou voltar amanhã para verificar Storm King, disse ela. Depois disso, depende de você se ele prosperar ou simplesmente sobreviver. Fiel à sua palavra, Sophie voltou no dia seguinte. Para sua surpresa, ela encontrou Ethan na baia de Storm King, tentando desajeitadamente escovar o pelo do cavalo. Você está fazendo errado, disse ela da porta. Ethan se virou parecendo quase envergonhado de ser pego. Estou um pouco fora de prática. Aqui. Sophie entrou na baia e demonstrou a técnica correta. Traços longos e suaves na direção do crescimento dos pelos. Não se trata apenas de deixá-lo bonito, estimula a circulação e demonstra afeição. Enquanto Ethan seguia seu exemplo, seus movimentos se tornando mais naturais, Sophie notou pequenas mudanças em Storm King. As orelhas do cavalo se moveram em direção a Ethan com atenção, e ele se inclinou ligeiramente para os traços da escova. Ele está respondendo a você, ela observou. Está? Ethan perguntou, uma nota de prazer genuíno em sua voz. Cavalos sabem quando alguém se importa. Eles podem sentir a intenção. Ethan franziu a testa levemente. Eu sempre me importei. Eu investi milhões nesta cocheira. Dinheiro não é cuidado, disse Sophie gentilmente. Tempo é, atenção é, estar presente é. Para sua surpresa, em vez de se irritar, Ethan considerou suas palavras pensativamente. Meu pai costumava dizer algo semelhante sobre agricultura. O melhor fertilizante são as pegadas do fazendeiro. Significando, você tem que estar presente em sua terra para que ela prospere, Sophie completou sorrindo. Meu pai dizia a mesma coisa. Algo mudou entre eles naquele momento. Um reconhecimento de valores compartilhados por baixo de suas diferenças óbvias. Você... Ethan fez uma pausa, parecendo incrivelmente inseguro. Você estaria disposta a vir regularmente, para supervisionar seus cuidados e... talvez me mostrar o que eu esqueci? O pedido pegou Sophie de surpresa. Eu pensei que você queria me contratar como mais uma funcionária. Não estou pedindo como empregador, Ethan esclareceu. Estou pedindo como alguém que precisa da sua ajuda. A admissão claramente custou algo a ele. Sophie pôde ver o orgulho que ele teve que engolir para fazê-lo. Posso vir 3 dias por semana, ela ofereceu. Mas você também tem que estar aqui, sem delegar. Ethan assentiu solenemente. Feito. Nas 2 semanas seguintes, Sophie chegou à propriedade Carter todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Cada vez, ela encontrava Ethan esperando, seu paletó descartado, mangas arregaçadas pronto para trabalhar. Juntos eles cuidaram de Storm King, cuja saúde melhorou constantemente. Ethan havia colocado a égua gentil, Willow, na baia ao lado, e os 2 cavalos muitas vezes ficavam com suas cabeças próximas uma da outra sobre a divisória. Veja como ele se anima quando ela está perto, Sophie apontou. Isso é o que os cavalos precisam, conexão. É isso que todos os seres vivos precisam? Ethan perguntou, observando-a com uma intensidade que fez suas bochechas corarem. A maioria, eu acho, respondeu ela, concentrando-se em medir ervas para evitar seu olhar. Com o passar dos dias, Sophie ensinou a Ethan os princípios básicos da equitação natural, como ler a linguagem corporal de um cavalo, como ganhar confiança em vez de exigir obediência, como ser um parceiro em vez de apenas um dono. Para sua surpresa, Ethan se mostrou um aluno ávido. O executivo corporativo que gritava ordens e esperava resultados imediatos, gradualmente deu lugar a um homem mais paciente que encontrava satisfação em pequenas vitórias. Storm King, aceitando uma maçã de sua mão, relinchando quando Ethan entrava na cocheira, eventualmente permitindo que Ethan o guiasse pelo paddock. Ele está se lembrando de quem ele é, disse Sophie, enquanto eles observavam Storm King trotar com energia renovada. Seu espírito está voltando. Graças a você, disse Ethan, sua voz quente. Sophie sacudiu a cabeça.
Graças a você, principalmente. Você é quem esteve aqui todos os dias, fazendo o trabalho. Sob sua orientação, insistiu Ethan. Eu não teria sabido por onde começar sem você. O elogio trouxe um rubor às bochechas de Sophie. Ela estava ficando desconfortavelmente consciente da presença de Ethan ultimamente. A maneira. Como suas mangas arregaçadas revelavam antebraços bronzeados. Como sua expressão séria dava lugar a sorrisos genuínos com mais frequência. A gentileza inesperada em suas mãos quando ele trabalhava com Storm King. Eu deveria ir, disse ela abruptamente, recolhendo suas coisas. Minha mãe precisa de ajuda com o jardim hoje. Ethan a acompanhou até sua caminhonete. Ela havia começado a dirigir sozinha depois da primeira semana, sentindo-se desconfortável com a formalidade de ser levada por um motorista. Sophie, ele disse enquanto ela entrava, você consideraria jantar comigo amanhã à noite? O convite a pegou completamente de surpresa. Jantar, para agradecer adequadamente por tudo o que você fez. Ele explicou rapidamente. Há um restaurante agradável na cidade. Eu conheço, interrompeu. Sophie, pensando no restaurante sofisticado, onde ela nunca tinha podido pagar uma refeição. Mas não acho que seja uma boa ideia. O rosto de Ethan caiu levemente. Posso perguntar por quê? Sophie suspirou, buscando as palavras certas. Porque eu sou a mulher pobre da região que você contratou para ajudar seu cavalo, e você é... Bem, você. As pessoas iriam comentar. Deixe-as, disse Ethan, com desdém. É diferente para você, Sophie tentou explicar. Você não precisa viver nessa comunidade como eu. Ethan considerou isso. Então não na cidade, na minha casa. Eu cozinho bem, acredite ou não. A alternativa era de alguma forma mais intimidadora. Ethan, eu... Apenas um jantar, insistiu ele. Um agradecimento apropriado, nada mais. Algo, em sua expressão, uma mistura de esperança e uma incerteza em comum, tornou impossível recusar. Tudo bem, ela concordou. Apenas o jantar. O sorriso dele valeu a agitação nervosa que seu convite havia desencadeado. Amanhã às 7. Sophie assentiu, então foi embora dirigindo com o coração batendo estranhamente rápido. Era apenas um jantar de agradecimento, ela se lembrou. Nada mais. No entanto, ela não conseguia se livrar da sensação de que estava cruzando um limite que poderia mudar tudo. Quando Sophie chegou em casa, encontrou sua mãe na mesa da cozinha, com uma expressão séria e uma carta de aparência oficial em suas mãos. O que foi? Perguntou Sophie, colocando a bolsa no chão. Marta empurrou a carta pela mesa. O banco antecipou o prazo da execução hipotecária. Temos 30 dias para conseguir o valor total que devemos, ou perdemos a fazenda. Sophie afundou em uma cadeira, a breve felicidade de seu tempo com Ethan evaporando. Isso é impossível. Precisaríamos de mais de $12.000. Eu sei. A voz de Marta tremia. Eu liguei para todo mundo que consegui pensar. Ninguém pode nos emprestar esse tipo de dinheiro. Sophie pensou nos cheques que Ethan lhe havia dado para os cuidados de Storm King, generosos para seus padrões, mas nem perto do suficiente para salvar sua casa. A ironia não passou despercebida. Ela estava ajudando a salvar o cavalo, de um milionário, enquanto não conseguia salvar a fazenda de sua própria família. Tem que haver algo que podemos fazer, insistiu Sophie. Marta estendeu a mão pela mesa para apertar a mão da filha. Você fez tudo o que podia, querida. Talvez seja a hora de aceitar que teremos que começar de novo em outro lugar. Essa terra tem sido da nossa família por gerações, protestou Sophie. O papai teria querido que lutássemos por ela. Seu pai teria querido que fôssemos felizes, onde quer que estivéssemos, disse Marta gentilmente. Talvez isso seja um sinal para deixar ir. Naquela noite, Sophie ficou acordada pensando na fazenda, em Storm King e em Ethan Carter. Em poucas semanas, ele havia se mostrado capaz de mudar, de crescer. Ele havia se reconectado com uma parte de si mesmo que havia esquecido. A parte que se importava com mais do que margens de lucro e vitórias. Mas essa mudança se estenderia a ajudar alguém como ela? E ela conseguiria se dar ao trabalho de pedir? O convite para o jantar agora parecia complicado. Era realmente apenas gratidão, ou algo mais?
E se fosse algo mais, ela poderia se permitir explorar esses sentimentos quando seus mundos eram tão diferentes? Ao amanhecer, Sophie tomou uma decisão. Ela iria jantar com Ethan. Ela apreciaria a companhia dele, mas ela não pediria a ajuda dele com a fazenda. Seu orgulho não permitiria. O que ela não sabia era que Ethan havia feito seus próprios planos, planos que logo forçariam Sophie a escolher entre seu orgulho e sua casa, entre proteger seu coração e arriscar tudo. Sophie estava na frente, de seu guarda-roupa, franzindo a testa para as opções limitadas. Ela raramente tinha ocasião de se arrumar e nada parecia certo para um jantar na mansão de Ethan Carter. Que tal este? Martha segurou um vestido azul simples que Sophie havia usado no casamento de sua prima 2 anos atrás. Você acha que é muito chique? Perguntou Sophie, mordendo o lábio. Ou não chique o suficiente? Martha sorriu sabiamente. É perfeito. E realça seus olhos. É apenas um jantar de agradecimento, mamãe, disse Sophie, embora seu estômago nervoso sugerisse o contrário. Respondeu Martha sem convicção. É por isso que você experimentou tudo o que possui 2 vezes. Sophie suspirou, pegando o vestido azul. Eu nem sei por que eu concordei em ir. Somos de mundos diferentes. Talvez, disse Martha, sentando-se na beirada da cama. Mas aquele rapaz ficou sozinho em sua casa chique por muito tempo. E você também, à sua maneira. Eu não estou sozinha. Eu tenho você e meu trabalho. Você sabe o que eu quero dizer. Martha deu um tapinha em sua mão. Apenas aproveite a noite. Não se preocupe com mundos colidindo ou qualquer coisa que esteja te deixando confusa por dentro. Enquanto Sophie se vestia, ela não pôde deixar de pensar no aviso de execução hipotecária. 30 dias não eram tempo suficiente para salvar a fazenda, a menos que um milagre acontecesse. O pensamento de perder sua casa de infância, o lugar onde seu pai lhe havia ensinado tudo o que ela sabia sobre animais e cura, fez seu peito doer. Mas ela afastou esses pensamentos enquanto aplicava um toque de rímel e gloss labial. Esta noite não era sobre os problemas da fazenda. Era sobre... Bem, ela não tinha certeza do que era, mas estava determinada a aproveitar Ethan. Andava pela cozinha, verificando o assado no forno pela 3ª vez. Fazia anos que ele não cozinhava para ninguém. A equipe da cozinha havia recebido folga naquela noite, apesar de sua óbvia curiosidade sobre a convidada para o jantar. Ele havia escolhido preparar a refeição sozinho, querendo que a noite se sentisse pessoal em vez de formal. A sala de jantar, com sua mesa de 6 metros, parecia muito impessoal, então ele havia arrumado uma mesa no terraço com vista para os estábulos e pastagens. Quando a campainha tocou, Ethan sentiu uma inesperada agitação nervosa. Ele endireitou sua camisa social casual e passou a mão no cabelo antes de abrir a porta. A visão de Sophie em seu vestido azul, momentaneamente, o deixou sem fôlego. Seu cabelo castanho claro caía em ondas suaves sobre os ombros e sem suas roupas práticas habituais. Sua graça natural era mais aparente. Você está linda, ele disse, as palavras escapando antes que ele pudesse considerá-las. Sophie corou, seus olhos desviando. Obrigada. Este lugar é ainda mais impressionante de perto. Ethan, de repente, viu sua casa pelos olhos dela. O grande foyer com sua escadaria imponente, as obras de arte caras, o tamanho de tudo. Parecia excessivo de uma maneira que nunca havia sido antes. É uma casa grande demais para uma pessoa, admitiu ele, guiando-a até o terraço. Mas espere até ver esta vista. Sophie ofegou suavemente quando eles saíram. O sol poente lançava um brilho dourado sobre as pastagens onduladas onde os cavalos pastavam pacificamente. Ao longe, a cocheira onde eles haviam passado tantas horas, com Storm King era visível. É de tirar o fôlego, disse ela. Na primeira vez que vi esta propriedade, eu soube que tinha que tê-la, disse Ethan, puxando uma cadeira para ela na pequena mesa que ele havia arrumado. Me lembrou da fazenda que perdemos quando eu era menino, só que maior. Às vezes acho que as pequenas fazendas familiares têm mais alma, disse Sophie. Então imediatamente pareceu envergonhada. Desculpe, isso pareceu honesto, Ethan, completou por ela sorrindo.
Não se desculpe por isso. É uma das coisas que admiro em você. Seus olhos se encontraram brevemente antes de Ethan se virar para servir o vinho. Espero que você goste de frango assado. É uma das poucas coisas que sei fazer direito. Cheira maravilhosamente. Sophie relaxou um pouco enquanto Ethan servia a comida. Eu não sabia que você cozinhava. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, respondeu ele, sentando-se em frente a ela. Assim como há muita coisa que eu não sei sobre você. Enquanto comiam, a conversa fluiu mais facilmente do que ambos esperavam. Ethan contou histórias de seus primeiros dias, construindo seu negócio de criação, os erros que ele havia cometido e as oportunidades que o haviam salvo. Sophie compartilhou histórias de seu crescimento em sua pequena fazenda, aprendendo seu dom com animais com seu pai, e os personagens locais que moldaram sua vida. Então seu pai te ensinou tudo o que você sabe sobre curar animais? Perguntou Ethan enquanto terminavam o prato principal. Sofia sentiu uma pitada de tristeza cruzando seu rosto. Ele tinha um jeito especial com eles. Todo mundo no condado trazia seus animais doentes para ele. Quando ele morreu há 5 anos, as pessoas começaram a trazê-los para mim. Eu ainda estou aprendendo, na verdade. Você parece bastante mestre. Para mim, disse Ethan. A recuperação de Storm King tem sido notável. Isso porque você fez o trabalho, insistiu. Sophie, você apareceu todos os dias. A expressão de Ethan ficou pensativa. Sabe, eu costumava fazer todo o trabalho sozinho. Quando comecei, não podia pagar ajuda. Eu alimentava os cavalos, limpava as baias, treinava-os sozinho. O que mudou? Sucesso, disse ele simplesmente. Quanto mais eu ganhava, maior ficava tudo. Mais cavalos, mais funcionários, mais pressão. Em algum momento parei de ver os cavalos como, como seres vivos que precisavam de conexão. Eles se tornaram ativos, investimentos. E agora? Perguntou Sophie suavemente. Ethan encontrou seu olhar. Agora estou lembrando do que eu amava nisso em primeiro lugar. O momento se estendeu entre eles, cheio de significado não dito. Ethan pigarreou. Que tal a sobremesa? Eu não fiz, mas meu chefe deixou um bolo de chocolate que parece incrível. Enquanto ele ia buscar a sobremesa, Sophie foi até a grade do terraço, olhando para a bela propriedade. Ao longe, ela podia ver Storm King em um pequeno pasto, Willow, pastando por perto. A visão a fez sorrir. Eles parecem felizes juntos, disse Ethan, vindo ficar ao lado dela com pratos de sobremesa na mão. Eles estão, concordou Sophie. Animais são simples assim. Eles sabem o que precisam, comida, abrigo, companhia. Os humanos é que complicam tudo. Falando em complicado, disse Ethan, um tom estranho na voz. Queria conversar sobre algo. Com você. Sophie virou-se para ele, algo em seu tom a deixando cautelosa. O que é? É sobre o Storm King, começou Ethan, colocando a sobremesa em uma mesinha. Ele está se recuperando bem mais rápido do que eu esperava. É uma boa notícia, não é? É. Ethan pareceu escolher cuidadosamente suas próximas palavras. Recebi uma oferta por ele. Uma oferta muito substancial da Jameson Racing. Sophie sentiu um estranho vazio se abrir em seu peito. Você vai vendê-lo? Esse sempre foi o plano, explicou Ethan. O Storm King foi criado para ser um cavalo de corrida campeão e depois um garanhão reprodutor. Seu valor está no auge. Agora. Mas ele está se recuperando, protestou Sophie. Ele precisa de estabilidade e consistência. Ser vendido, levado para um novo ambiente, novos tratadores, isso pode prejudicá-lo. A venda não aconteceria imediatamente, Ethan a assegurou. E eu me certificaria de que eles entendessem suas necessidades especiais. Sophie deu um passo para trás, cruzando os braços apesar da noite quente. Necessidades especiais. Você quer dizer o fato de que ele não é apenas uma máquina para ganhar dinheiro, que ele precisa de conexão e cuidado como qualquer criatura viva? Ethan franziu a testa. Sophie, isso são negócios. O Storm King sempre foi um investimento. Então, por que você passou semanas se reconectando com ele? Por que dedicou todo esse tempo e esforço se você ia vendê-lo assim que ele estivesse melhor? Eu nunca fingi o contrário, disse Ethan, sua voz endurecendo ligeiramente. Criar e vender cavalos é o que eu faço. Sophie balançou a cabeça, uma onda de decepção a atingindo.
Eu pensei que as coisas estavam mudando, que você estava mudando. Isso não é sobre mudança, insistiu Ethan. É sobre ser prático. A oferta da Jameson é de 8 milhões de dólares, mais direitos de reprodução. Essa oportunidade não aparece todos os dias. Não, eu imagino que não, disse Sophie baixinho. Ela voltou-se para a vista, sem mais ver sua beleza. Quando você vai dizer ao comprador que a recuperação do Storm King foi graças a ervas e superstições de uma garota do interior? Ethan suspirou. Isso não é justo. Eu nunca descartei o que você faz. Eu vi os resultados em primeira mão. Mas isso não muda nada, não é? No final, o resultado final é o que mais importa para você. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Sophie se sentiu tola por ter imaginado que Ethan pudesse mudar tão fundamentalmente. É claro que ele venderia o Storm King. Esse era seu modelo de negócios, o trabalho de sua vida. Ela tinha sido ingênua ao pensar que o tempo deles juntos significava mais do que isso. Eu deveria ir, disse ela finalmente, virando-se para a casa. Sophie, espere. Ethan a segurou pelo braço suavemente. Há mais algo que queria discutir. Ela olhou para ele cautelosamente. Eu sei sobre sua fazenda, disse ele. Sobre a execução hipotecária. Sophie enrijeceu. Como você... Esta é uma comunidade pequena. As notícias se espalham. A expressão de Ethan era ilegível. Eu gostaria de ajudar. Ajudar? Sophie repetiu, uma sensação fria se espalhando por seu peito. Eu poderia quitar a hipoteca, disse Ethan. Você e sua mãe poderiam ficar na terra, manter a fazenda funcionando. Sophie retirou o braço dele. Em troca do quê? Ethan pareceu surpreso. Não há troca. Seria um presente. Do homem que acabou de me dizer que tudo é negócio? Sophie balançou a cabeça em descrença. Não acho que não. Isso é diferente, insistiu Ethan. Isso é pessoal. É? Desafiou Sophie. Ou é apenas mais uma transação? Ajude a pobre garota local para que ela continue curando seus cavalos valiosos. A raiva brilhou no rosto de Ethan. Não é disso que se trata. Eu me importo com você, Sophie. Você se importa com o que eu posso fazer por você. Ela corrigiu, as lágrimas ameaçando apesar de seus melhores esforços. Assim como você se importa com o que o Storm King pode fazer por você. É tudo sobre utilidade e valor, não é? Isso não é justo, disse Ethan, sua voz subindo. Eu não lhe mostrei nada além de respeito. Eu valorizei sua experiência, seus métodos, mas não o suficiente para mudar sua maneira de fazer negócios. Sophie interrompeu. Não o suficiente para ver o Storm King como algo mais do que uma mercadoria. Ethan passou a mão pelo cabelo em frustração. O que você quer de mim? Desistir de todo o meu modelo de negócios por causa de um cavalo? Manter todos os animais que crio até que morram de velhice? Isso não é um negócio, é um santuário. Talvez haja um meio termo, sugeriu Sophie. Talvez o sucesso não precise significar vender para o maior lance, especialmente quando você sabe que pode prejudicar o animal. Você não entende como essa indústria funciona, disse Ethan com desprezo. Não, eu entendo perfeitamente, respondeu Sophie. Sua voz firme apesar de sua turbulência interna. Eu simplesmente não concordo com isso. Ela se moveu em direção às portas francesas que davam para a casa. Eu agradeço o jantar, mas acho que devo ir agora. Sophie, por favor. A voz de Ethan havia perdido sua aspereza. Não vá assim. Pelo menos deixe-me levá-la para casa. Eu vim dirigindo, lembra? Ela parou na porta. Acho melhor eu não voltar para os tratamentos do Storm King. Ele está estável agora, e você sabe o que fazer. O Carlos pode assumir. Isso é absurdo, protestou Ethan. Você vai abandonar o Storm King porque discorda das minhas decisões de negócios? A acusação doeu. Eu não estou abandonando ninguém. Estou me removendo de uma situação na qual eu nunca deveria ter me envolvido. Ela respirou fundo. Quanto à sua oferta sobre minha fazenda, obrigada, mas não, vamos encontrar outra maneira. Não há outra maneira, disse Ethan secamente. Não no prazo que você tem. Então vamos perdê-la, respondeu Sophie, erguendo o queixo. Pelo menos vamos manter nossa integridade.
Ela saiu rapidamente depois disso, ignorando os chamados de Ethan para que ela esperasse para conversar sobre isso. Lágrimas embaçaram sua visão, enquanto ela dirigia pela longa e sinuosa entrada de saída da propriedade Carter. Quando chegou em casa, Sophia havia se comportado o suficiente para apresentar uma fachada calma para sua mãe. Mas Martha conhecia sua filha muito bem. "O que aconteceu?" perguntou ela enquanto Sophie se afundava em uma cadeira da cozinha. "Nada", disse Sophie, e depois suspirou com o olhar cético de sua mãe. "Tudo. Ele está vendendo o Storm King e ele ofereceu para pagar nossa hipoteca." Os olhos de Martha se arregalaram. "Ele o quê?" "Ele quer salvar nossa fazenda", explicou Sophie exausta. "Como um presente, ele afirma." "E isso te deixou chateada porque..." Martha a instigou. "Porque não é um presente, mamãe. É uma transação. Ele precisa das minhas habilidades para seus cavalos, então ele está garantindo que eu fique por perto." Martha sentou-se em frente a ela. "Você tem certeza de que é só isso? Ele não poderia simplesmente se importar com você? Homens como Ethan Carter não mudam sua visão de mundo inteira em algumas semanas", insistiu Sophie. "Ele vê tudo em termos de investimentos e retornos. Inclusive eu, aparentemente." Martha ficou quieta por um momento. "E agora? Nós simplesmente perdemos a fazenda?" A realidade de sua situação atingiu Sophie novamente. "Vou continuar procurando opções. Talvez o banco estenda o prazo se conseguirmos fazer um pagamento parcial." "E se eles não quiserem?" perguntou Martha gentilmente. Sophie não tinha resposta para isso. Na manhã seguinte, Sophie se afogou no trabalho, assumindo todos os empregos que pôde encontrar. Uma vaca leiteira de um vizinho com mastite, a égua dos Hendersons com cólica novamente, um abrigo local com uma ninhada de gatinhos doentes, qualquer coisa para tirar sua mente de Ethan Carter e Storm King. Mas, ao anoitecer, Sophie se viu passando pela propriedade Carter a caminho de casa. Ela diminuiu a velocidade, olhando para a bela propriedade que havia chegado a conhecer tão bem nas últimas semanas. Em sua mente, ela podia ver Storm King em sua baia, talvez se perguntando por que ela não havia vindo hoje. "É para o melhor", disse a si mesma com firmeza, pressionando o acelerador. Quando chegou em casa, um caminhão desconhecido estava estacionado na entrada de sua casa. Lá dentro, ela encontrou sua mãe conversando com Carlos, o tratador do Storm. "King." "Carlos?" perguntou Sophie surpresa. "O que você está fazendo aqui?" O jovem ficou nervoso. "Vim te contar sobre o Storm King. Ele não está bem desde que você foi embora. Ele está recusando comida, andando de um lado para o outro na baia. O Sr. Carter está preocupado." "Tenho certeza de que o Sr. Carter pode encontrar outro especialista", disse Sophie. Embora as notícias sobre Storm King a preocupassem, Carlos balançou a cabeça. "Não é a mesma coisa. O Storm King confia em você." Ele fez uma pausa, depois acrescentou. "E eu acho que o Sr. Carter também." "Bem, a confiança dele tem condições", respondeu Sophie amargamente. Carlos lançou um olhar para Martha, depois voltou-se para Sophie. "Talvez, mas ele mudou desde que você começou a trabalhar com ele. Todo mundo no estábulo percebeu. Ele está mais prático, mais humano." "Até que isso afete seus lucros", Sophie observou. "Não sei sobre tudo isso", disse Carlos, "mas sei que ele ficou a noite toda com o Storm King tentando acalmá-lo. Ele cancelou todas as reuniões de hoje para ficar no estábulo." Essa informação fez Sophie hesitar. O Ethan que ela conhecera inicialmente nunca teria cancelado reuniões por causa de um cavalo. "Vou pensar sobre isso", disse ela finalmente. Depois que Carlos saiu, Martha lançou um olhar significativo para a filha. "Você vai ir, não vai?" "Não sei", admitiu Sophie. "Ainda estou com raiva dele." "Me parece", disse Martha cautelosamente, "que ficar com raiva de alguém significa que você se importa com o que eles pensam e fazem. Isso não é nada." Sophie ponderou sobre isso enquanto se preparava para dormir. Ela se importava com Ethan, mais do que queria admitir. E ela certamente se importava com Storm King. Mas poderia deixar de lado seus princípios só porque seu coração estava envolvido? O sono a escapou enquanto ela lutava com o dilema.
Por volta da meia-noite, seu telefone vibrou com uma mensagem, de texto de um número desconhecido. Storm King ainda não quer comer, não sei o que fazer, por favor, ajude. Ethan. Sophie olhou para a mensagem, sentindo a responsabilidade a puxar. Quaisquer que fossem seus sentimentos sobre Ethan e suas práticas comerciais, Storm King era um animal inocente que precisava dela. Com um suspiro, ela respondeu por mensagem: estarei lá de manhã. No dia seguinte, quando Sophie chegou à propriedade, Carter, Ethan estava no estábulo de Storm King, parecendo exausto. Olheiras sombreavam seus olhos, e sua aparência, normalmente impecável, estava desgrenhada. Obrigado por vir, disse ele simplesmente. Sophie assentiu, passando por ele para examinar. O cavalo. A condição de Storm King havia realmente piorado. Seus olhos estavam opacos, sua postura abatida. Ela passou as mãos pelo pescoço e pelos flancos dele, sentindo a tensão em seus músculos. Ele precisa sair, disse ela. Com a Willow. Ele ficou trancado por muito tempo, sentindo seu estresse. Ethan assentiu sem discutir. Vou pedir ao Carlos para preparar o paddock. Enquanto esperavam que o paddock ficasse pronto, um silêncio desconfortável se estendeu entre eles. Me desculpe, disse Ethan finalmente. Por como nosso jantar terminou. Sophie assentiu, reconhecendo o pedido de desculpas, sem aceitá-lo totalmente. Eu estava pensando sobre o que você disse, continuou ele, sobre encontrar um meio-termo. Isso chamou a atenção de Sophie. E eu ainda não tenho todas as respostas, admitiu Ethan. Mas sei que não quero perder seu respeito, ou sua amizade. É isso que temos, amizade? Sophie perguntou suavemente. Ethan encontrou seu olhar diretamente. Acho que poderíamos ter muito mais do que isso, se você nos desse uma chance. Antes que Sophie pudesse responder, Carlos apareceu para dizer que o paddock estava pronto. O momento quebrado, eles levaram Storm King para fora juntos, Willow já esperando no espaço fechado. O efeito foi imediato. Storm King animou-se ao avistar sua companheira, trotando, para cumprimentá-la. Em minutos, os dois cavalos estavam pastando pacificamente lado a lado, viu? Disse Sophie. Conexão, isso cura. É isso que precisamos? Perguntou Ethan, ainda observando em vez dos cavalos. Conexão? Sophie sentiu sua determinação enfraquecendo sob seu olhar sincero. Não é tão simples, Ethan. Por quê? Por que não pode ser simples? Eu me importo com você, Sophie. Mais do que eu esperava. Mais do que me importei com alguém há muito tempo. Mas nós queremos coisas diferentes, insistiu Sophie. Você vê o mundo de uma maneira, eu vejo de outra. As pessoas podem mudar, disse Ethan. Estou disposto a tentar, se você estiver disposta a me mostrar como. Sophie hesitou, dividida entre seus sentimentos crescentes por ele e seu medo de que diferenças fundamentais acabassem os separando. Sobre o Storm King, perguntou ela. Você ainda vai vendê-lo? Ethan ficou quieto por um momento. Falei com Jameson esta manhã. Disse a ele que o negócio está cancelado. Os olhos de Sophie se arregalaram de surpresa. Você fez isso? Eu. Fiz, confirmou Ethan. Disse a ele que Storm King não é mais apenas um cavalo de corrida. Ele faz parte do que está me ajudando a lembrar por que entrei nesse negócio em primeiro lugar. E por que foi isso? Perguntou Sophie. Porque eu amo cavalos, disse Ethan simplesmente. Não apenas ganhar com eles ou lucrar com eles. Eu amava estar com eles, entendê-los. Você me ajudou a lembrar disso. Sophie sentiu um calor se espalhando por seu peito. Deve ter sido uma decisão difícil de tomar. Menos difícil do que eu esperava, admitiu Ethan. Especialmente quando pensei em como você reagiria. Seus olhos se encontraram, e Sophie viu uma vulnerabilidade em Ethan que ela não havia testemunhado antes. Ele estava tentando, realmente tentando, preencher a lacuna entre eles. E sobre sua oferta de ajudar na minha fazenda? Perguntou ela cautelosamente. Isso permanece sem condições, respondeu Ethan. Mas eu entendo se seu orgulho não permitir que você aceite. Apenas saiba que a oferta está aí, porque eu me importo com você, não porque quero algo em troca. Sophie olhou para os cavalos considerando suas palavras. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Tome todo o tempo que precisar, disse Ethan. Eu não vou a lugar nenhum. Enquanto eles ficavam lado a lado,
observando Storm King e Willow. Pastando contentes, Sophie sentiu algo mudar dentro dela. Talvez houvesse um meio termo, afinal. Um lugar onde o mundo de Ethan e o dela pudessem se encontrar sem que nenhum dos dois tivesse que sacrificar quem eles eram. Você estaria disposto a jantar na minha casa amanhã? Perguntou ela de repente. Nada de sofisticado, apenas comida simples de fazenda comigo e minha mãe. Ethan sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Eu gostaria muito. Sophie assentiu, retribuindo seu sorriso cautelosamente. É um começo. O que nenhum dos dois percebeu era que forças além de seu controle já estavam em movimento. Forças que logo testariam sua nova compreensão e os forçariam a decidir o que realmente importava mais. Sophie passou o dia inteiro se preparando para a visita de Ethan. Ela limpou cantos da casa de fazenda que não viam um pano há anos, colheu flores frescas para a mesa e ficou preocupada com o cardápio até que sua mãe finalmente a mandou para fora da cozinha. É apenas assado, não uma refeição de 5 pratos, disse Marta com divertimento. Agora vá se arrumar enquanto eu termino. Sophie trocou de roupa 3 vezes antes de escolher um vestido simples com um cardigan leve. Enquanto escovava o cabelo, ela viu seu reflexo e parou. A mulher no espelho parecia nervosa, esperançosa e com medo ao mesmo tempo. É apenas um jantar, disse ela a si mesma com firmeza. No entanto, ela sabia que era muito mais do que isso. Ao convidar Ethan para sua casa, ela estava abrindo uma porta que não poderia ser fechada facilmente novamente. Às 6 horas em ponto, o barulho de pneus em cascalho anunciou sua chegada. O coração de Sophie pulou enquanto ela observava pela janela. Ethan saiu do carro. Não o sedã de luxo elegante que ela esperava, mas uma caminhonete modesta. Ele estava usando jeans e uma camisa de botões casual e em suas mãos havia um buquê de flores silvestres. Ele está tentando, observou Marta por trás dela. Isso conta para alguma coisa. Sophie assentiu, respirando fundo antes de abrir a porta. O sorriso de Ethan era caloroso, mas tingido de incerteza. Eu não tinha certeza do que trazer, disse ele, oferecendo as flores. O vinho sofisticado da minha adega parecia errado de alguma forma. Essas são perfeitas, garantiu Sophie, tocada por sua consideração. Entre. Ao entrarem na sala de estar, Sophie observou Ethan apreciar sua casa modesta, os móveis desgastados, os colchas feitos à mão, as fotos de família cobrindo uma parede. Não havia como disfarçar a idade da casa ou seus móveis simples, mas era limpa, confortável e cheia de amor. Que lugar maravilhoso, disse Ethan sinceramente. Parece uma casa de verdade. É, respondeu Sophie simplesmente. Não é muito, em comparação com sua propriedade, mas é melhor, interrompeu Ethan. Minha casa é impressionante, não acolhedora. Há uma diferença. Marta apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Você deve ser Ethan. Eu sou Marta, a mãe de Sophie. Senhora, disse Ethan respeitosamente, estendendo a mão. Obrigado por me receber. Bem, qualquer homem que consegue deixar minha filha tão nervosa vale a pena conhecer. Respondeu Marta com um brilho nos olhos, ignorando a expressão mortificada de Sophie. O jantar está quase pronto. Sophie, por que você não mostra a Ethan nos arredores enquanto eu termino? Grata pela desculpa para escapar das provocações de sua mãe, Sophie levou Ethan para fora. A noite estava amena, o sol poente pintando a modesta fazenda com uma luz dourada. Não é muito terreno, disse Sophie enquanto caminhavam. 10 acres, mas está na minha família por 4 gerações. É isso que a torna especial, observou Ethan. Minha propriedade é maior, mas não tem história, pelo menos não a minha história. Eles pararam no pequeno celeiro onde Sophie guardava seus suprimentos médicos e tratava animais locais. Lá dentro, sua velha égua Penny relinchou suavemente em saudação. É aqui que você faz sua mágica, disse Ethan, olhando ao redor com interesse para as ervas penduradas para secar, as fileiras arrumadas de frascos e tinturas. Não é mágica, corrigiu Sophie. Apenas escuto o que os animais e as plantas têm a nos ensinar. Ethan acenou com a cabeça pensativamente. Tenho refletido muito desde ontem.
sobre negócios, sucesso, o que tudo isso significa. E? Sophie perguntou. E estou começando a perceber que tenho medido as coisas erradas. Ele se virou para encará-la diretamente. Quando eu era menino, antes de perdermos nossa fazenda, eu amava os animais por si mesmos. Conhecia cada um pelo nome, pela personalidade. Em algum momento, comecei a vê-los como ativos, não como seres vivos. É uma armadilha fácil de cair, disse Sophie gentilmente. Mas não inevitável, respondeu Ethan. Você conseguiu construir uma vida cuidando de animais sem perder de vista o seu valor além do dinheiro. Uma vida que está prestes a incluir uma execução hipotecária, lembrou Sophie com um sorriso triste. Ethan hesitou. Sophie, sobre sua fazenda? Vamos não falar sobre isso hoje à noite, ela interrompeu. Vamos apenas aproveitar o jantar. De volta para dentro, Marta havia posto a mesa com seus melhores pratos. Porcelana descombinada herdada de avós e tias-avós, cada peça com sua própria história. O assado de carne encheu a pequena sala de jantar com um aroma apetitoso. Para surpresa de Sophie, Ethan parecia perfeitamente à vontade em sua humilde casa. Ele elogiou a culinária de Marta entusiasticamente. Ouviu com genuíno interesse as histórias da família e até compartilhou algumas histórias próprias, não sobre triunfos nos negócios, mas sobre sua infância na fazenda que sua família havia perdido. Meu pai era um homem orgulhoso, contou ele a eles tomando café e a torta de maçã de Marta. Orgulhoso demais para admitir quando estava em apuros. Quando ele procurou ajuda, já era tarde demais para salvar a fazenda. Marta acenou em compreensão. O orgulho pode ser uma faca de dois gumes. Ele nos dá força, mas também pode nos cegar quando precisamos de ajuda. Seu olhar significativo para Sophie não passou despercebido. Sophie se mexeu desconfortavelmente, sabendo que sua mãe estava se referindo à situação delas. Após o jantar, Marta convenientemente se lembrou de uma reunião noturna do comitê da igreja, deixando Sophie e Ethan sozinhos. Eles se acomodaram no balanço da varanda, o ar da noite fresco e perfumado com o cheiro de madressilva. Obrigado pelo jantar, disse Ethan. Faz muito tempo que não aproveito tanto uma refeição. É apenas comida simples, Sophie retrucou. Não é só a comida, é a companhia, a conversa. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Estar aqui nesta casa com você e sua mãe me lembrou do que um lar de verdade se sente. Sophie olhou para os campos que escureciam, a paisagem familiar que poderia em breve pertencer a estranhos. Não consigo imaginar perder este lugar. Você não precisa, disse Ethan suavemente. Sophie balançou a cabeça. Ethan, eu te disse. Eu sei o que você me disse, ele interrompeu gentilmente. Mas eu quero que você me ouça. Por favor. Algo. Em sua voz fez Sophie se virar para olhá-lo. Sua expressão estava mais aberta, mais vulnerável do que ela jamais havia visto. Elaborei documentos para uma sociedade, disse ele. Não um presente, não um empréstimo. Uma sociedade entre seu conhecimento de doma natural e meus recursos. Sophie franziu a testa. Que tipo de sociedade? Quero expandir a Carter Thoroughbreds para incluir um centro de cura natural para cavalos, explicou Ethan. Usando seus métodos, sua experiência, ofereceríamos serviços a outros criadores, treinadores, até mesmo proprietários comuns de cavalos. A fazenda de sua família faria parte da operação, um lugar para cavalos que precisam de cuidados especiais de recuperação, longe do ambiente pressionado do mundo das corridas. Sophie o encarou com descrença. Você quer entrar em sociedade comigo? Quero, Ethan confirmou. Como sócios iguais. Você manteria o controle sobre todos os protocolos de tratamento. Eu cuidaria do lado comercial. Mas, por quê? Sua operação de criação já é bem sucedida. Porque você estava certa sobre encontrar um meio termo, disse Ethan. Não preciso escolher entre lucro e compaixão. Posso encontrar uma maneira de honrar ambos. Ele pegou sua mão gentilmente. E por que eu quero você na minha vida, Sophie? Não como uma empregada. Não como alguém que eu ajudei por caridade. Como uma sócia em todos os sentidos da palavra. O coração de Sophie acelerou com suas palavras, com a sinceridade em seus olhos.
Isso é muita coisa para assimilar. Sei, Ethan reconheceu. Tome todo o tempo que precisar para pensar sobre isso. Os documentos estão na minha caminhonete, sempre que você estiver pronta para examiná-los. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o balanço da varanda rangendo suavemente, enquanto Sophie processava sua proposta. Era uma solução perfeita. De muitas maneiras, ela poderia manter a terra de sua família, continuar seu trabalho com animais e ficar com Ethan. Mas algo ainda a incomodava. E se não der certo? Ela perguntou finalmente. Entre nós, quero dizer. A sociedade se manteria independentemente, Ethan assegurou. É uma proposta comercial sólida por seus próprios méritos. Ele apertou sua mão suavemente. Mas espero que isso não seja um problema. Sophie encontrou seu olhar, vendo a esperança ali, a vulnerabilidade e algo mais. Algo que a fez prender a respiração. Eu também, ela admitiu suavemente. Na manhã seguinte, Sophie dirigiu até a propriedade Carter para verificar Storm King. Ela encontrou Ethan no paddock com o Garanhão e Willow, simplesmente observando-os. Ele estava vestido para trabalho, braçal, e não para negócios, e havia uma satisfação nele que ela não havia visto antes. Olha para ele, disse Ethan quando ela se aproximou acenando para Storm King. Ele está quase de volta ao seu antigo eu. O Garanhão realmente parecia mais saudável, sua pelagem recuperando o brilho, seus movimentos mais enérgicos. Ele trotou até ela quando viu Sophie, cutucando seu bolso em busca de guloseimas. Ele se lembra de quem traz as coisas boas, ela riu, oferecendo-lhe uma fatia de maçã. Cavalo esperto, comentou Ethan com um sorriso. Ele sabe em quem confiar. Eles passaram a manhã trabalhando juntos, avaliando o progresso de Storm King e discutindo seus cuidados contínuos. A parceria fácil que haviam desenvolvido nas últimas semanas havia retornado. A tensão de sua discussão desaparecendo. Tenho pensado em sua proposta, disse Sophie enquanto compartilhavam um almoço simples no escritório da cocheira. É uma oferta generosa. É uma oferta prática, Ethan retrucou. Seus métodos funcionam. Eles salvaram Storm King quando as abordagens convencionais falharam. Existe um mercado para essa experiência. Mas é por isso que você está fazendo isso? Sophie perguntou diretamente. Por que faz sentido para os negócios? Ethan considerou a questão seriamente. Em parte, admitiu. Não vou fingir o contrário, mas principalmente estou fazendo isso porque quero construir algo significativo com você, Sophie. Ele estendeu a mão pela mesa para pegar a dela. Conhecê-la mudou algo em mim. Me lembrou do que importa. Sophie acreditou nele. A mudança era visível, na forma como ele interagia com os cavalos, com sua equipe, até mesmo em sua maneira mais relaxada de se vestir hoje. Não estou pedindo que você se torne alguém que você não é, ela disse cuidadosamente. Você é um homem de negócios. Isso faz parte de quem você é. E você é alguém que coloca princípios acima do lucro, respondeu Ethan. Isso faz parte de quem você é, e eu admiro isso. Ele sorriu. Talvez precisemos da perspectiva um do outro. Sophie não conseguiu deixar de retribuir seu sorriso. Talvez precisemos. O barulho de pneus em cascalho interrompeu seu momento. Pela janela do escritório, Sophie viu um carro preto e caro parar na casa principal. Um homem alto em um terno impecável saiu, sua postura confiante a ponto de arrogância. A expressão de Ethan escureceu. Richard Jameson, o que ele está fazendo aqui? Eles observaram, enquanto a assistente de Ethan, Rebecca, saía apressadamente para cumprimentar o visitante, claramente surpresa com sua chegada. Devo ir ver o que ele quer, disse Ethan, levantando-se de sua cadeira. Sophie acenou com a cabeça. Claro. Quando Ethan saiu, Sophie permaneceu no escritório da cocheira. Uma sensação incômoda se instalando em seu estômago. Richard Jameson era o homem que queria comprar Storm King, o negócio que Ethan havia cancelado. Sua aparição inesperada não poderia ser coincidência. Incapaz de conter sua curiosidade, Sophie seguiu em direção à casa principal, mantendo-se fora de vista. Por uma janela aberta, ela pôde ouvir vozes alteradas do escritório de Ethan. Você não pode se retirar agora, Carter, dizia Jameson, seu tom agressivo. Nós tínhamos um acordo.
Tínhamos um acordo verbal que eu escolhi não seguir, respondeu Ethan calmamente. Nada foi assinado. Não brinque comigo, Jameson retrucou. Você me prometeu aquele cavalo. As circunstâncias mudaram, disse Ethan. Storm King não está mais à venda, deixei isso claro. Porque alguma garota do interior o convenceu de que o cavalo tem sentimentos? A voz de Jameson pingava sarcasmo. Eu não te considerava um tolo, Ethan. Sophie fez uma careta com a descrição, mas continuou ouvindo. Cuidado, Richard. Ethan alertou, sua voz endurecendo. Minhas decisões de negócios são minhas. Isso não é apenas negócios, Jameson, retrucou. Isso é pessoal. Você está tentando se vingar de mim por ter dado um lance maior do que o seu na propriedade do Kentucky. Isso é ridículo. Ethan zombou. É? Jameson desafiou. Então explique por que você decidiu repentinamente manter um cavalo que estava desesperado para vender apenas um mês atrás. Todo mundo sabe que você estava planejando usar o dinheiro de Storm King para financiar seus planos de expansão. O sangue de Sophie gelou. Planos de expansão. Era isso que a proposta do Centro de Cura Natural de Ethan realmente era. Apenas outra estratégia de negócios? Meus planos mudaram, Ethan estava dizendo. Storm King fica aqui. Tudo bem, Jameson respondeu, sua voz repentinamente calculista. Fique com o cavalo, mas você deve saber que fiz uma oferta em outra propriedade que pode lhe interessar. Uma pequena fazenda familiar a cerca de 20 minutos daqui. Matthews, se não me engano. Sophie ofegou levando a mão à boca. Do que você está falando? Ethan exigiu. O banco está iniciando a execução da hipoteca, explicou Jameson com prazer malévolo. Oferecei-me para comprar a nota promissória. Amanhã, até esta hora, serei o dono. Seu filho de... Ethan começou. Agora, interrompeu Jameson. São apenas negócios, é certo? Nada pessoal. Embora eu tenha ouvido dizer que o lugar tem algum valor sentimental para sua nova... amiga. Incapaz de ouvir mais, Sophie se afastou da janela. Sua mente disparou. Jameson estava comprando a fazenda deles por despeito, para se vingar de Ethan. E os planos de expansão de Ethan? Será que tudo o que ele dissera a ela fora uma mentira? Uma história? Conveniente para fazê-la confiar nele? Ela voltou correndo para os estábulos, pegou sua bolsa e foi para casa, a visão embaçada por lágrimas reprimidas. Em casa, encontrou sua mãe olhando álbuns de fotos antigos na mesa da cozinha. Sophie... Martha olhou para cima, preocupada. O que houve? Sophie desabou em uma cadeira, finalmente deixando as lágrimas caírem. Eu ouvi Ethan conversando com Richard Jameson. Jameson está comprando nossa hipoteca do banco. Martha ficou pálida. Por que ele faria isso? Para se vingar de Ethan, Sophie explicou entre lágrimas. Tudo isso tem sido um jogo para eles. Homens ricos nos usando como peões. E Ethan, o que ele disse? Perguntou Martha. Ele parecia furioso, mas... Sophie balançou a cabeça. Eu não sei mais no que acreditar. Jameson mencionou que Ethan tinha planos de expansão que dependiam da venda de Storm King. E se a proposta de parceria dele fosse apenas mais uma estratégia de negócios? Martha estendeu a mão sobre a mesa para pegar a mão da filha. Você perguntou a ele sobre isso? Não consegui, admitiu Sophie. Saí antes que eles terminassem de conversar. Não suportava ouvir mais. Então, você está julgando-o sem ter todos os fatos, observou Martha gentilmente. Os fatos são que em 3 dias estaremos sem casa, disse Sophie miseravelmente. Ou o banco será dono de nossa fazenda, ou Richard Jameson. Não importa quais fossem as intenções de Ethan. O som de um veículo se aproximando fez ambas olharem para cima. Pela janela, Sophie viu a caminhonete de Ethan derrapando até parar na entrada de casa. Ele pulou e caminhou em direção à casa com propósito em cada passo. Você quer que eu mande ele embora? Perguntou Martha. Sophie balançou a cabeça enxugando as lágrimas. Não, preciso ouvir o que ele tem a dizer. Quando Ethan arrombou a porta, seu rosto era uma tempestade de emoções. Raiva, preocupação, determinação. Sophie, disse ele, ligeiramente sem fôlego, estive procurando você por toda parte. Eu ouvi, disse ela simplesmente, sobre Jameson comprando nossa fazenda. A expressão de Ethan escureceu ainda mais. Você ouviu parte disso, não tudo. Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, tomando suas mãos nas suas.
Sophie, ouça-me. Jameson está tentando manipular ambos. Sim, eu tinha planos de expansão que inicialmente envolviam a venda de Storm King. Mas isso foi antes de... Antes. Do quê? Perguntou Sophie, sua voz quase um sussurro. Antes de você, disse Ethan simplesmente. Antes de eu lembrar por que entrei nesse negócio em primeiro lugar. Antes de eu perceber que existem coisas mais importantes do que vencer ou derrotar rivais como Jameson. Martha saiu silenciosamente da cozinha, dando-lhes privacidade. A parceria que lhe ofereci não faz parte de nenhum esquema, continuou Ethan sinceramente. É porque acredito no que você faz. É porque eu... Ele fez uma pausa, respirando fundo. É porque eu te amo, Sophie. As palavras pairaram no ar entre eles. Sophie o encarou procurando em seu rosto qualquer sinal de decepção. Ela não encontrou nenhum. Apenas vulnerabilidade e esperança. Eu sei que é rápido, reconheceu Ethan. Rápido demais, talvez. Mas quando você passou a vida guardando seu coração com tanto cuidado quanto eu, reconhecer o amor quando ele finalmente chega é avassalador. O próprio coração de Sophie acelerou com suas palavras. E Jameson e nossa fazenda? Já liguei para meu advogado, disse Ethan. Estamos preparando uma contraproposta ao banco, mais do que Jameson ofereceu. Eles vão aceitar. Eles só querem seu dinheiro. Então você será o dono de nossa fazenda, disse Sophie, ainda insegura. Não. Ethan balançou a cabeça firmemente. A fazenda será colocada em um fundo fiduciário, com você e sua mãe como beneficiárias. Sem condições, sem ligação comercial. Se você aceitar ou não minha proposta de parceria, se você... Ele engoliu em seco. Se você retribuir ou não meus sentimentos, sua casa estará segura. Sophie sentiu as lágrimas encherem seus olhos novamente, mas por um motivo diferente agora. Por que você faria isso? Porque você me mostrou o que importa, disse Ethan simplesmente. Você me mostrou que algumas coisas não deveriam ser medidas em dólares. Algumas coisas são sagradas. Naquele momento, olhando em seus olhos, Sophie soube que ele estava dizendo a verdade. O homem diante dela não era o empresário frio que ela conhecera inicialmente. Ele havia mudado, não completamente talvez, mas o suficiente para reconhecer o que era realmente importante. Eu também te amo, sussurrou ela, as palavras escapando antes que ela pudesse pensar demais. Estive lutando contra isso porque tinha medo de que fôssemos muito diferentes, que nunca poderia funcionar. Somos diferentes, concordou Ethan, levantando a mão para enxugar uma lágrima de sua bochecha. E é exatamente por isso que pode funcionar. Nos equilibramos. Ele se inclinou para a frente, hesitando a um suspiro de distância de seus lábios. Posso? Sophie respondeu, fechando a distância entre eles, seu coração disparando quando seus lábios se encontraram em um beijo cheio de promessas e novos começos. 3 meses depois. O sol de outono lançava um brilho dourado sobre o celeiro, recém-reformado. O que antes era uma estrutura simples na fazenda Matthews, agora era um elegante, porém prático, centro de cura natural para cavalos, o primeiro do tipo na região. Sophie assistia com orgulho enquanto fazendeiros locais, criadores de cavalos e até alguns repórteres faziam um tour pela instalação. Sua mãe estava perto, radiante enquanto explicava o jardim de ervas medicinais que haviam expandido. Que transformação! Disse uma voz familiar atrás dela. Sophie se virou para encontrar Ethan, parecendo relaxado e feliz em jeans e camisa, de botões, sua gravata abandonada horas antes durante os preparativos para esta casa aberta. Ainda parece um sonho, admitiu Sophie. Um sonho que você fez acontecer. Ethan lembrou-a, passando um braço pela cintura dela. Seu conhecimento, seus métodos, eu apenas forneci o apoio. Nós fizemos juntos, Sophie corrigiu, se encostando em seu abraço. Esse é o ponto principal. Os 3 meses anteriores haviam sido um turbilhão de atividades. Fiel à sua palavra, Ethan havia assegurado a fazenda Matthews, colocando-a em um fundo fiduciário irrevogável para Sophie e sua mãe. Seu acordo de parceria, profissional e pessoal, havia sido formalizado, com Sophie supervisionando todos os protocolos de tratamento no novo centro de cura,
e Ethan cuidando das operações comerciais. Richard Jameson ficou furioso por ter sido superado, mas sua raiva havia diminuído quando seu próprio puro sangue desenvolveu sintomas misteriosos que nenhum veterinário convencional conseguia diagnosticar. Seu orgulho durou exatamente 2 semanas antes de ele ligar para Sophie pedindo ajuda. Agora, enquanto observavam as pessoas admirando o centro, Sophie sentia uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. O trabalho de sua vida estava florescendo, sua casa familiar estava segura, e seu coração havia encontrado seu par em um homem que a equilibrava perfeitamente. Lá está Storm King, disse Ethan, acenando para o paddock, onde o magnífico garanhão estava se exibindo para os visitantes, Willow pastando pacificamente por perto. Difícil de acreditar que ele estava à beira da morte apenas alguns meses atrás. Ele só precisava lembrar o que significava ser um cavalo, disse Sophie. Se conectar. Assim como eu precisava lembrar o que significava realmente cuidar de algo além do lucro, acrescentou Ethan, seu braço apertando-a. Quando o sol começou a se pôr, os visitantes partiram gradualmente, deixando-os sozinhos na noite pacífica. Eles caminharam de mãos dadas até o paddock, onde Storm King trotou para cumprimentá-los, seus olhos brilhando de reconhecimento. Tenho algo a te perguntar, disse Ethan enquanto eles se encostavam na cerca, observando os cavalos. Sophie se virou para ele, curiosa com seu tom repentinamente sério. Para sua surpresa, Ethan caiu de joelhos, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Sophie Matthews, você me ensinou que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas ou vendidas. Você me mostrou como me reconectar com o que realmente importa. Ele abriu a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas bonito. Você quer se casar comigo? O coração de Sophie transbordou de alegria, enquanto ela acenava entre lágrimas de felicidade. Sim, sussurrou ela. Sim. Quando Ethan colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, Storm King relinchou suavemente, como se oferecesse sua aprovação. Na luz dourada do pôr do sol, com a terra que sua família havia cultivado por gerações se estendendo ao redor deles, Sophie sabia que ambos haviam encontrado seu verdadeiro lar, não em um lugar, mas nos corações um do outro. Seus mundos haviam colidido e se transformado mutuamente no processo. Ethan havia aprendido que o sucesso poderia ser medido em mais do que dólares. E Sophie havia descoberto que aceitar ajuda não significava sacrificar a independência. Juntos, eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito, como flores silvestres e jardins cultivados como liberdade e segurança, como a conexão primordial entre um humano e um cavalo. Enquanto caminhavam de volta para a fazenda, agora brilhando com luz quente contra o céu que escurecia, Sophie não pôde deixar de sorrir para a jornada que os havia levado até ali. Um cavalo doente, um homem desesperado, uma mulher com mãos curativas, e o amor inesperado que os havia curado a todos.